Olá, estamos aqui no momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, no Educa Recife. Eu sou Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos hoje com o intérprete de Libras, Bruno. E a nossa temática é uma temática muito interessante, que foi a pedidos do professor da sala do AE, da nossa rede. Obrigada pela tua participação. Então, mas antes de começar a falar sobre a deficiência intelectual, onde você pode encontrar? Na educação, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, você pode encontrar na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h, e temos a reprise, 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Então, vamos lá falar um pouquinho dessa temática muito interessante e que, se você ainda não teve a oportunidade de ter esse estudante com a deficiência intelectual, mas está presente em toda escola, em todo momento, no shopping, nas praias. Quer dizer, esse estudante, essa pessoa, ela existe. Vamos lá. Mas o que diz o decreto? No artigo 5 do decreto do número 5.296, do ano de 2004, define-se a condição da deficiência intelectual como funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e associada a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, utilização da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, como o próprio decreto traz, o estudante com deficiência não precisa ter todas as dificuldades, não é? Ele pode ter duas ou mais. Vai depender de cada pessoa, de cada estudante. Então, é interessante que o professor ele primeiro conheça o aluno. Qual é a dificuldade que ele apresenta para poder ter essa intervenção de maneira com qualidade, não é? No foco, no que ele realmente precisa. Mas vamos observar aqui o que é que traz alguns estudantes? Dificuldade para resolver problemas. Mas será que essa dificuldade está atrelada só à área acadêmica, a matemática em si, ensinada nas escolas? Vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Baixa capacidade de compreensão. Então, como é essa compreensão dele? Como é essa dificuldade para que você faça essa intervenção de maneira significativa, com qualidade, de maneira específica para esse estudante? Ou também dificuldade em estabelecer relações sociais. Não é toda pessoa, não é todo estudante com deficiência intelectual que apresenta todas as dificuldades, como eu já citei aqui. E dificuldade de compreender e obedecer regras, dificuldade para aprender e realizar tarefas do dia a dia e interagir. Então, geralmente, o estudante com deficiência intelectual, ele tem essas dificuldades. E é considerado, como vimos há pouco no artigo, é considerado quando ele apresenta duas ou mais, entende? Vamos falar um pouquinho mais, que eu destaquei alguns pontos desse nosso primeiro momento, que é resolver problemas, compreensão, as relações sociais. Destaquei mais duas, tarefas do dia a dia e regras. Essas dificuldades, como é que ele faz, como é que ele convive em relação a essas dificuldades e como é que você pode estimular e interagir. Vamos falar primeiro sobre resolver problemas. Coloquei aqui duas imagens. Uma que está relacionada aos números e a outra imagem que está relacionada a estar calçando um sapato. Uma do
acadêmico, não é? Que se aprende na escola. E aqui no cotidiano, mas ele precisa ter essa autonomia, ele precisa desenvolver bem para poder conviver melhor. Por quê? Às vezes, esse resolver problemas é de uma coisa assim simples para uns e para outros, como abotoar, como subir um zíper, descer. Imagine se esse estudante com deficiência intelectual, ele precisa desenvolver essa habilidade. Então, com certeza, ele vai ter autonomia aí ao banheiro. Ele não vai precisar da professora, de um funcionário ou de alguém que esteja apoiando. Ele vai conseguir, ou então ele não vai precisar abrir, professora, abrir na sala, sair segurando a roupa, ou a bermuda, ou a calça, e ir até o banheiro. Então, tudo que puder incentivar para que esse estudante ele desenvolva a autonomia dele é importante. Então, isso se enquadra aqui em resolver problemas, que é ativar a participação do estudante, oportunizando em prática o que ele aprendeu e como ele aprendeu, de que forma ele está aprendendo. Porque até ele encalçar um sapato, uma atividade que você possa fazer, segurando os estudantes. Vamos agora trabalhar todos. Vamos tirar o sapato e colocar ali no canto. Vou marcar aqui um tempo. Todo mundo vai pegar o seu sapato e calçar. Então, se esse estudante ele precisa desenvolver essa habilidade, é o professor, é a família que vai construir estratégias para que ele consiga desenvolver. E relacionar com números. Números da casa, o número do seu sapato, o número do celular do responsável, tudo isso pode ser estimulado para que esse estudante comece a fazer essa relação. A sua idade. Então, são dificuldades que o estudante com deficiência intelectual, ele precisa ser visto, ele precisa ser oportunizado. Porque a deficiência intelectual tem algo bem diferente das outras deficiências. Falo isso porque eu tive um estudante que ele tinha deficiência intelectual, mas qualquer pessoa que olhasse para ele falava que ele não tinha nada. Porque, aparentemente, ele não trazia traços nenhum. Porque tem uns estudantes que têm a deficiência intelectual com outra deficiência. No caso desse estudante, não. E é confundido assim, os pais não entendem, acham que o professor está priorizando aquele estudante e não é isso. Vamos falar agora sobre a compreensão. Brinquedos para incentivar a leitura e a associação de palavras, letras dos objetos, são ótimas opções para o desenvolvimento da criança com deficiência intelectual. Ele vai estar sempre associando, ele vai estar sempre brincando, porque esse aprender para o estudante com deficiência, ele não vai chegar e vai falar, eu não sei, eu não consigo. Eu não sei não, professor, eu já esqueci. Quando está atrelada a uma brincadeira e o professor com intencionalidade, ele vai participar de maneira espontânea e vai estar desenvolvendo. Quando falamos das relações sociais, é importante fazer o uso dos espaços da escola, levar esse estudante para o espaço da escola, para poder ele começar a perceber os demais estudantes, como eles estão participando daquele momento, com jogos, encaixes, podem contribuir para a aprendizagem efetiva das habilidades, fortalecer os valores éticos, os vínculos afetivos e é indispensável para a construção da aprendizagem significativas, porque a partir dali que ele vai estar de maneira espontânea, participando, não é nada só aquele estudante, venha só você, não, está todo mundo ali. Então, é uma maneira de incentivar, de estimular e de fazer com que aquele estudante participe. Tarefas do dia a dia, como, geralmente demoram a adquirir a autonomia nas habilidades diárias, como abotoar uma roupa, como eu já citei, amarrar sapato, ir ao banheiro,
guardar brinquedos, além de apresentarem mais dificuldades em permanecer na mesma escola, na mesma atividade escolar, igual os outros estudantes. Então, existe como você fazer uma adaptação, se ele tem dificuldade em abotoar uma roupa, colocar o sapato, calce novamente, para poder ele desenvolver essa habilidade. Ah, se eu não tenho esse material para fazer uma adaptação, o que é que eu posso fazer? Utilizar a própria roupa mesmo, uma camisa, comece a abotoar, mas promova esse momento para que ele seja, que ele alcance e resolva os seus desafios. Em regras, ao participar de jogos, sem perceber, o estudante desenvolve o processo de aprendizagem, no que se refere a regras, limites e superar obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. Então, é outro momento. Quando você oferece jogos, no próprio jogo existem regras. Então, se for uma brincadeira, vamos aqui formar um grupo. Então, nesse grupo, vai começar por quem? Se começar por ele, ele sabe que depois vai ter um outro colega. E isso é uma regra, ele começa a entender de uma maneira muito lúdica. Para o estudante com deficiência intelectual, a atividade lúdica pode ser uma alternativa de proposição aos problemas e também uma perspectiva de ensino-aprendizagem que envolve a ideia de aprender brincando, do despertar de interesse e ainda contribui para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social dos estudantes de um modo significativo. Eu trouxe aqui uma imagem onde você pode utilizar a caixa de fósforo, por exemplo. Então, pega esse estudante, ele pode ser em grupo, pode ser em dupla. Então, ele vai organizar do número 1 até o 10. Uma caixinha, coloca o número 1. Duas caixinhas, coloca o número 2. Mas onde eu posso encontrar isso? Você pode encontrar os numerais em livros usados, que pode servir de recortes, revistas, ou escrevendo mesmo em papel que tem na escola, e ele vai recortando e vai montando. E vai, veja, nessa atividade, possibilidade de exploração. Você pode explorar ordem crescente, decrescente, você pode colocar, relacionar quantidade com o numeral. Então, é interessante e ele vai estar participando de maneira lúdica e brincando. Expectativa de aprendizagem, nesta brincadeira da caixa de fósforo, você vai estar trabalhando lateralidade, estruturação e organização espacial, coordenação dinâmica manual, isso na área motora. Na área cognitiva, você vai estar trabalhando percepção, atenção, memória, conceituação, sensação. Em uma única atividade, você vai estar dando ênfase ao que o seu estudante mais necessitar. Então, quando se conhece o estudante, sabe a especificidade e aí vai realmente no foco do que ele precisa. E na área afetiva emocional, então, aceitação de regras e limites e socialização. Então, nessa atividade, parece simples, o estudante está ali só brincando, mas tem a intencionalidade e o professor está ali realmente com foco no que o estudante precisa, estimulando o que ele precisa. No nosso próximo momento, vamos continuar falando desse tema que é realmente muito importante, que é a deficiência intelectual. Agora, no atendimento educacional especializado, que é o AEE, para o estudante com a deficiência intelectual. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero aqui no nosso próximo momento.